Graça e paz à igreja. É um orgulho, uma responsabilidade muito grande quando isso acontece, né? E, assim, é muito bom porque aqui é minha casa, né? Então a gente fica à vontade com isso. Mas, irmãos, por favor, abrem a Bíblia em Lucas 19, 1, uma passagem extremamente conhecida. Lucas 19, 1. Amém? Quem não está no amém, está no misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão, subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciavam o que se passou, começavam a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis, a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E de tudo que alguém extorquir, se eu extorquir alguma coisa de alguém, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor meu Deus e Pai, santo e bendito, nós nos louvamos, nós damos graças a Teu nome. Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, que não seja eu a falar, que seja a Sua palavra, Senhor. A Sua palavra seja ministrada através do Espírito Santo a cada coração aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Quem era Zaqueu? Um publicano, ou seja, um coletor de impostos. Nada mais era que um judeu de nascimento, um judeu de prática, porque judeu não tem escolha, né? Ele nasce aos 8º dia circuncidado e pronto, ele é judeu, enfim, ele não nasce e quando ele cresce ele escolhe a religião que ele vai seguir, ele é judeu e pronto. E assim era também com um Zaqueu, ou seja, Zaqueu era uma pessoa normal entre todos os seus. Aqui o nosso contexto, irmãos, nós temos que entender que isso aqui estava dominado por Roma. Por estar dominado por Roma, ele não destituía as pessoas, ele colocava algumas pessoas do próprio povo para comandar, para colher impostos, etc., tal, do próprio povo. E é exatamente isso que fazia um publicano, ou seja, o publicano ele era um judeu que trabalhava para o exército de Roma. E isso, à vista nossa, no nosso contexto, pode parecer normal, né? Eu sou cristão, mas eu trabalho para o meu patrão, que ele é totalmente ímpio e é abraçado com uma mão. Para nós é normal, para eles não. Por que para eles não? Porque o judeu ele se punha a cobrar impostos para Roma do seu próprio povo. E como é que saiu o salário deles? O salário dele saía de algo a mais que ele cobrava, ou seja, tinha maracutaia, ou seja, ele ia cobrar impostos e assim, sucessivamente, ele fazia o seu salário dali. Ou seja, o salário dele, ele vinha de algo ilícito, né? Então, esse era o serviço de quem? Do coletor de impostos. Esse coletor de impostos ele não era apenas um coletor de impostos. A Bíblia diz que Zaqueu ele era o chefe dos coletores de impostos. Ou seja, ele era realmente alguém acima da média, né? E o que faz isso com um cara que é judeu e se prontifica em trabalhar para Roma
nessa circunstância? Ele simplesmente se torna um excluído. Ele se torna um cara odiado. Todo judeu odiava ele. Ele podia querer ir numa padaria, as pessoas não iam querer aceitar ele, não iam querer falar com ele. É praticamente um leproso. Porque, imagine, irmãos, que ele era o que a Bíblia chama de pecador. Aí você fala, como assim pecador? E era mesmo. Se você voltar no texto, eu estou em Lucas 19, se você voltar para Lucas 18, você vai ver Jesus falando a respeito dos dois que entraram no templo. Um deles ficou na porta, não conseguia olhar para o céu, e só batia no peito e falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Esse que fazia isso era um dos publicanos, ou seja, ele era um dos coletores de impostos. E o outro não, o fariseu todo pimposão, estava lá na frente, orava em voz alta, aquela coisa toda. Então, ou seja, realmente eles eram pecadores. Por quê? Porque extorquia o povo, roubava o povo, na verdade, né? Então, o que acontece com isso? Ele se torna um excluído. Ele se torna uma pessoa que, dentro sociavelmente onde ele mora, não tem como ele conviver com as pessoas. As pessoas com certeza desprezavam, quase que a gente nunca viu isso aqui, né? A pessoa está no nosso convívio, ela sai, vai para uma igreja, da igreja vai para outra, aí o pastor não fala com ela. Enfim, é daí para pior que acontecia com esse rapaz. Aí você imagina que isso, que é uma coisa normal para eles, essa exclusão, né? Por ele ser ele era o traidor realmente da pátria. Além de ser pecador, ele era um traidor. O que acontece com isso? A pessoa fica seca, né? A gente já viu isso várias vezes aqui. A pessoa está na igreja, está direitinho, ela está aqui, ela canta, ela começa a ajudar no trabalho na seara do Senhor, está tudo lindo. Daqui a pouco, por algum motivo ou por outro, ela começa a se afastar. Ela se afasta, às vezes, até pelo mesmo motivo do que muitas vezes, aqui eu vou conjecturar, tá? Que Zaqueu pode ter se afastado. De repente, eu vou conjecturar, tá? De repente, ele falou, não, eu preciso sustentar minha família, eu preciso trabalhar e eu vou me submeter a trabalhar para Roma, sei lá, não sei o que poderia estar acontecendo ali. Mas, às vezes, acontece isso com a gente, irmãos. Às vezes, você trabalha num lugar onde o seu chefe manda você fazer certas coisas que desagrada o coração de Deus, e você está lá. Muitas vezes você trabalha numa firma que tem uma ação trabalhista e que você é convocado, não é nem convidado, você é convocado para comparecer, e chega lá, o advogado vai falar para você, olha aqui, ô Branco, você vai dizer isso, isso, isso. Você vai falar, pô, cara, mas isso aí foge do meu princípio, eu sou cristão, como que eu vou fazer isso? Exatamente assim é que era a vida desse cara. Muitas vezes a gente vive assim também. A gente vive de braço dado com uma mão e achando que somos cristãos, que estamos direitinho só porque vivemos na igreja. E acontece o quê? Essa sequidão que acontece com as pessoas é natural. Ela começa a se distanciar primeiro da igreja. Ah, mas a igreja sou eu, etc. Tal, e eu estou em casa no culto ou a domicílio. Tá bom. Aí ela começa a ver o culto pela internet, daqui a pouco ela passa a não ver mais, daqui a pouco as coisas do mundo começam a dragar ela, e ela começa a ceder a isso, daqui a um pouco, meu amigo, desviou. Por que desviou? Sequidão. Por quê? Eu passo na rua, Zaqueu. O meu irmão, que eu conheço há muitos anos, desviou da calçada. Eu não posso subir a Jerusalém para fazer adoração, para as festas. O meu filho, como que faz com o meu filho quando ele tiver 8 anos? Eu vou circuncidar ele como? Eu vou entrar dentro do templo, eu sou um pecador. Eu sou um excluso, eu sou à margem da sociedade. E eu estou seco. O que acontece quando nós estamos secos? É muito comum isso acontecer. Isso aí eu já vi várias vezes, e até eu já fiz isso. Que você vai procurar um profeta. É natural isso. Você está seco, você não vem na igreja, não assiste um culto. E você tem um buraco dentro de você. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. A única coisa que preenche o ser humano na plenitude é o Espírito Santo. Você pode querer preencher esse buraco que tem dentro de você com qualquer coisa. Coisas boas
passeio, comida, viagem, etc. Tal, e alguns malucos preenchem isso com escapismo. O que seria o escapismo? É bebida, é porcaria, enfim. Mas a única coisa que preenche o ser humano é o Espírito Santo de Deus. O que acaba acontecendo? Você começa a ficar afastado de tudo, de todos, afastado daquilo que era a tua base, era o teu princípio, era a tua raiz, e você passa a ficar afastado, você começa a te dar sequidão, você vira um pau seco. O que acontece? Você vai buscar o profeta. Quem já não foi? Eu quero ir naquela irmã que ora, porque aquela irmã lá vai revelar tudo para mim. Deus já falou com você 1000 vezes. E aí você vai dar trabalho para Deus para falar o que Ele já falou para você na boca do profeta. Ou não é assim que acontece? É assim que acontece. Porque Deus vai falando. Você começa a sair da igreja um pouquinho, Ele falou, opa, mas vem cá, por que você não foi? Porque está chovendo. Mas no fundo, você poderia ter vindo. E assim vai. E aos poucos, daqui a pouco, você quer ir atrás do profeta. É isso que aconteceu com ele. Opa, está passando um profeta aqui. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Vai que ele fala comigo, a minha sorte muda. Não sei, também é uma conjectura, né? E ele foi até esse profeta. Ou seja, quem vai ao profeta é quem resolve as coisas mais rápido. Muito bem. Inclusive tem uma história bem interessante de ir até o profeta, que se passa em 2 Reis, com o rei Josias, sacerdote Ilquias e o secretário real Safã. O que acontece? Jerusalém estava destruído. Esse rei Josias, a Bíblia vai ver lá em 2 Reis 22, você pode ver, que a palavra de Deus diz que Deus era com ele. Ele agradava aos olhos do Senhor. E olha, são poucos os reis que agradaram ao Senhor de Israel. Esse foi um deles. O que aconteceu com ele? Ele simplesmente chamou o sacerdote Ilquias e falou assim, chama lá o Safã, que é o secretário, vocês dois vão na porta do templo, que está tudo destruído, está tudo jogado às traças, arrumam a grana da galera e nós vamos reconstruir isso aqui. Então vocês arrumam lá pedreiro, ele falou com todo mundo, até com o Valdir foi essa leva. E vocês arrumam essa galera aí e a gente vai reconstruir esse templo aqui, amém? Amém, beleza. Nessa história aí, de reconstruir, mexer na bagunçaiada do templo, Safã achou o livro. Ou seja, estava tão caído a situação que nem o livro da lei deles, eles tinham mais. Percebe? Eles tinham o templo, tinham tudo, mas não tinham mais o livro da lei. Quando Safã e o sacerdote Ilquias foi prestar conta para Josias, o rei, chegou para ele e falou assim, tá tudo bem lá, tal, o Valdir já pintou a parede, o outro fez a construção, não sei o quê, só que nós achamos o livro. O rei ficou louco. Vocês acharam o livro? E aí Safã abre o livro e lê o livro para ele. A Bíblia não diz o que ele leu, mas o que ele leu deixou ele completamente constrangido, consternado ao ponto de rasgar as roupas. E agora que a gente vai fazer, chamou o sacerdote Ilquias e mandou os dois, vocês vão ver o que Deus vai falar com vocês. E o sacerdote e ele, Safã, não sabia o que fazer. Sabe o que eles foram fazer? Exatamente igual Zaqueu fez. Eles foram atrás da profeta Hulda. Profeta essa, você vê, era um sacerdote, o secretário real, não sabiam o que fazer quando acharam o livro da lei. E um rei louco, constrangido, que agora nós pecamos e agora o que vai acontecer com nós? A profeta Hulda passou toda a coordenada que Deus falou, e foi aí que a Bíblia diz que Josias pôde fazer uma reconciliação com o Senhor. Então, ou seja, ir atrás do profeta, você tem duas formas. Ir atrás do profeta é porque a coisa está ruim, porque ele vai ter que te dar um apontamento. É exatamente isso que eu vejo aqui no caso de Zaqueu. Um cara excluído, um cara seco, um cara que ninguém queria, enfim. E ele foi atrás do profeta. Só que quem era o profeta? Era o Rei dos Reis. Era Jesus. Jesus, então, olha para ele e fala uma palavra que me deixou cafifado já há muito tempo. Desça rápido.
Sabe, irmãos, aí muitos conheceram a história de Zaqueu através da música, né? Quero subir o mais alto que eu puder, eu subir. E Jesus, quando vê, fala, desça rápido. Estranho, né? Esquisito, né? Eu tenho assim um esquema, sei lá, essa música eu não gosto por conta disso. Porque, irmãos, acredite que eu vou falar. Eu ouvi uma vez um homem falando assim, Satanás usa os seus para te levantar. E quando você estiver lá em cima, ele te derruba. O Senhor não. O Senhor, ele te abate, para depois ele te levantar. Amém? Então o que acontece? Muito cuidado com essa história de ô Branco, você está bem, está cantando bem. Tá... Cara, como diz aqui o nosso amigo Marcos, a gente não pode se mover por isso. Isso não pode me engrandecer ao ponto de eu sair da onde eu estou e achar que isso aí é algo fantástico. E também porque o dia que eu receber uma crítica, eu também não vou ficar todo nervosinho. Eu vou entender que essa crítica é construtiva. Muito bem, o que acontece? A primeira coisa que Jesus fala para ele, olha para ele e fala assim, desça rápido. Por quê? Porque eu vou ficar na sua casa. Preciso ficar na sua casa hoje. Irmãos, no momento em que Jesus fala isso, a partir daí, quem começa a operar a vida de Zaqueu é o Espírito Santo, novamente. Por quê, irmãos? Porque se você continuar lendo aqui, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria, tal. Só que, irmãos, entenda o seguinte, Jesus estava passando e uma multidão junto com ele. E ele fala para Zaqueu, desça rápido. Zaqueu desceu. A Bíblia é 3 palavras, já diz que Zaqueu já estava com ele. Não, isso aqui se passou um período. Jesus estava passando, a multidão vinha vindo, ele foi até a casa do cara, então nós vamos almoçar e tal. Ou seja, Jesus queria o quê? Uma comunhão com Zaqueu, na verdade. E quando isso acontece, irmãos, o que acontece com isso? Jesus consegue ver o que você vai ser, não quem você é. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vive pela plataforma de quem eu sou, e nem nós conseguimos enxergar em nós aquilo que eu passo a vir a ser. Sabe, irmãos, quando diz em Salmos que todos os meus dias estavam escritos, isso é verdadeiro, todos os dias estão escritos, mas eu estou caminhando nisso que for escrito para mim? Não sei. Talvez não. Talvez, quando chegar no grande dia, eu falo, olha, eu planejei para você isso aqui, só que no meio desse caminho você desviou, você foi para lá. Então, o que acaba acontecendo, irmão? A comunhão e o relacionamento que Jesus queria com ele era extremo. Tanto é que isso foi tão impactante na vida dele, tão impactante, que isso confrontou ele de uma tal maneira que se você começa a continuar lendo, na mesma, próxima linha, ele já falou, peraí, tudo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais, e tudo que eu tenho eu vou dar metade para os pobres, ou seja, ele já se entregou. Está parecendo criança, né? Quando você olha para a criança e fala assim, quem fez isso aqui? Não fui eu que fiz isso daí, mas você nem falou, ela se entregou. É exatamente igual. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir do momento que Jesus olha para ele, para um cara seco, um cara que ninguém queria, um cara que todo mundo desviava a atenção, desviava o olhar, um cara que era rejeitado, era excluso, estava seco, igual um pau que não serve para mais nada. Quando Jesus olha para esse cara, fala assim, é você, desça rápido, hoje eu vou ficar na sua casa. Acabou. Ali foi o confronto, ali ele foi confrontado. Quando chegaram para a comunhão, ele já entregou as armas. Fala, cara, sou eu, esse cara aqui sou eu. Eu sou isso aqui, esse lixo aqui. Esse lixo. Isso me lembra muito a passagem de Isaías 6. Quando Isaías fala, você vê, engraçado, né? Isaías já era profeta no 6, né? Do 1 ao 6. Quando chega no 6, que realmente ele é confrontado. Mas por que Isaías foi confrontado? Porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ninguém me falou, o Senhor sentado no trono. E aí você vem, quando chega no capítulo 5, ele fala, ai de mim,
que vou perecendo, não tem salvação para mim. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmão, o confronto com Isaías é exatamente o mesmo confronto de Zaqueu. Qual era o problema de Isaías? Era a boca suja, vivia no meio de um bando de negros que falava tudo que era coisa errada. E aí o Senhor foi, com uma tenaz, o anjo vai e cura o quê? A boca dele. Qual que é a diferença? Nenhuma. A diferença que tem, que em Zaqueu, o problema do Zaqueu era diferente do Isaías. Mas o confronto era o mesmo. Então, ou seja, não existe o crente falar, não, eu sou crente, mas você nunca foi confrontado, cara. Entendeu? Você sempre teve tudo que quis, a vida inteira, tudo bonitinho, tudo legal, mas que dia que você foi confrontado da sua natureza? Como que alguém pode mudar de vida se não é confrontado com a sua natureza? Ah, mas no passado, não, no passado não, é no presente. Isso é instantâneo. O processo é instantâneo. A partir daí, as pessoas elas têm um período onde existe a consciência de tudo, mas o processo foi instantâneo. Irmãos, aconteceu comigo. Está aqui minha mulher para não deixar eu falar besteira sozinho, né? Nós estávamos numa igreja e eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu morava em Santos, eu saí daqui de Pinda, foi ou não foi? Eu fui até Santos. Eu fui voando. A minha semana foi voando, meu mês foi voando. Eu fiquei completamente sem explicação. Meu filho, no monte, a Lília orou, ele recebeu o Espírito Santo no monte. Ele ficou louco. Ele ficou de uma forma que, ele também mora em Santos. Ele foi para Santos, sozinho procurou a igreja, sozinho foi atrás de ministério, sozinho. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. Irmãos, se o Espírito Santo não agir no nosso meio, não te convencer, ninguém convence. Sabe, irmãos? Às vezes a gente fala as palavras e tudo bonitinho aqui. A instrução aqui é muito boa, mas nós podemos e fazemos, né? A questão de te ensinar a palavra. Agora, a obrigação de aprender é sua. Entendeu? A obrigação de aprender é sua. Eu ouvi essa semana até de um professor, chama Pierre Ludi, um cara fantástico. Ele falou isso, ele falou, olha, não durma sem antes revisar aquilo que você aprendeu. Ou seja, você ouviu essa palavra, qual que seria o certo? Isso é para mim também, irmãos. Eu ir lá na minha casa, antes de eu dormir, isso aí é estudo da neurociência, exatamente. Você recapitular tudo que foi falado aqui, Lucas 19, blá, blá. Por quê? Porque isso aí fica gravado, nunca mais sai. O que acontece é o seguinte, nós ouvimos as coisas e elas são gravadas no nosso cérebro como se você escrevesse numa areia. E aí, quando você dorme, metade do que foi escrito, o vento levou embora. Para que você fixe isso, você vai ter que fazer o quê? É o trabalho de aprender. Aprender é diferente de eu ensino, você tem a obrigação de aprender. Então, é exatamente isso que funciona. Muito bem. O que gerou isso? Gerou um confronto tão gigante na vida desse cara que ele se entregou. Ele falou, não brinco mais, está aqui todas as minhas armas, eu não quero mais, eu quero mudar de vida realmente. E aí sim, irmãos, acontece algo fantástico. Porque o confronto, ele gera o quê? O arrependimento instantâneo. Quando você é confrontado pelo Espírito Santo de quem você é, como você está, com quem você anda, e não precisa ninguém falar assim, olha, seguinte, esse é irmão, não fica vendo programa, depende do programa que você vê, olha, pornografia, olha, ninguém precisa falar nada. O próprio Espírito Santo vai ministrar isso no seu coração. Ele vai confrontar você, porque a sua natureza é muito diferente da natureza dele. É um choque gigante. E é o que acaba acontecendo? Isso gera uma coisa que sem ela, nada do que nós estamos falando aqui adiantaria. Chama arrependimento, restauração e salvação. Percebem
que para Isaías, ele falou, ai de mim que vou perecendo, não existe salvação para mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a salvação ela é completamente escancarada para você desse processo. Ah, eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Teologicamente, sim, né? Você vai aceitar Jesus, você vai estar salvo. Só que você não nasceu de novo, amigão. O nascimento, ele é o confronto da sua natureza com a natureza que vai ter que gerar em você. Ou seja, se você não nascer de novo, você não pode ter um novo DNA. Logo, você não pode ser meu irmão, nem filho do mesmo pai, nem ter a mesma natureza que nós temos. Como que você acha que você vai ser salvo? Mas como assim? Você não nasceu de novo, cara. Tudo que a gente vai falar para você, você não vai conseguir entender. Porque você não vai conseguir ouvir. Você vai ouvir pela carne. Você não vai ouvir pelo Espírito. Então, o que eu aprendo aqui? Irmãos, se você for ler, que eu acho fantástico, e para já encerrar, gerou nele o quê? Um arrependimento. E aí Jesus fala uma coisa linda, simples e fantástica. Diante disso, Jesus fala, ou seja, diante de todo esse processo, qual o processo? Você era um cara que ninguém te aceitava porque você fez escolha errada, você realmente é um pecador, você é um cara excluso da sociedade, você é uma figueira seca, tanto é que você subiu para ver Jesus, ele subiu numa árvore brava, né, que não servia para nada. Você é tudo isso. Mas, a partir do momento que você foi confrontado pelo Espírito Santo, diante de tudo isso, Jesus declarou, hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Ou seja, aleluia, o Senhor é muito bom e Ele realmente quer nos transformar. E Jesus continua, portanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, isso aqui depende da nossa vida. Se nós não, olha só, se nós não nos deixarmos sermos confrontados pelo Espírito Santo, não vai haver em você um novo nascimento, não vai haver em você uma nova criatura, tudo que você fizer vai ser a partir da carne, você não vai entender o Espírito. Por isso que como fala muito bem o apóstolo, e é verdade, esse ambiente se torna insuportável para você, porque você está em outro looping. O que está em looping com você? Sabe o que é looping, né? A entrada e saída de um determinado equipamento que ela fica fazendo a mesma coisa. O que entra em você? É tudo que é bom, tudo que é perfeito, nisso pensar? Não. O que é que entra? É pornografia, porcaria? É isso que você vai ser. Você só vai falar o que o teu coração está cheio. Então, irmãos, eu vou encerrar numa coisa assim, Mateus 12, 20, é muito, muito lindo isso, não precisa abrir. É fantástico. O Senhor não vai apagar o pavio que fumega. E nem vai amassar ou esmagar a cana quebrada. Ou seja, você é filho de Abraão, como esse aqui. Lá no fundo, por quê? Porque você não aceitou Jesus, você não está aqui, não foi batizado. Muito bem. Então lá no fundo, você tem uma centelha, irmão. Lá no fundo, essa centelha, ela pode estar pequenininha, pode estar baixinha, mas ao cheiro das águas, ela brota. O que precisa, a gente precisa entender que eu preciso ir atrás. Zaqueu foi atrás do profeta. O profeta não foi atrás dele. A partir daí que tudo mudou na vida dele. Se não tiver isso, a palavra é muito clara, batei e abre-se-vos-á. Primeiro você bate, depois a porta se abre. E quem está lá atrás da porta é o Senhor. E eu quero encerrar Sofônias 3,14. Um livro que existe na Bíblia, viu, irmãos? Não é, Marcos? Sofonias 3,14.
3:14. É um texto riquíssimo, lindo. É um outro contexto, mas até aplica aqui. Cantai, pois, alegremente, ó filha da cidade de Sião. Rejubila, ó Israel. Israel vencer com Deus. Regozija-te. Enxuta todo o seu coração. Ó filha, cidade de Israel. Eis o Yahvé. Anulou a sua sentença. Aleluia. Assim como ele fez com Zaqueu. Anulou sua sentença de execução que havia contra ti. E fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará a Jerusalém. Não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Sofonias 3, a partir do 14. Irmãos, atenta a um detalhe desse texto. Teu Deus está no meio de ti. Ele não falou que está entre vocês, ele não falou que está com... Não, está em ti. Quem está com você hoje? Não é o Espírito Santo? O seu Deus está em ti, agindo poderosamente para te salvar. Irmãos, o que o Espírito Santo faz? Ele te convence do quê? Juízo e da justiça. Aleluia! Olha quantos anos antes o Senhor já falava com o povo, ó. Quantos anos antes? Ou seja, Deus está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele te terá enorme prazer em ti. Aleluia! É isso aí, irmãos. E a pergunta que eu deixo, irmãos, quanto de Zaqueu temos dentro de nós? Quanto de Zaqueu nós temos dentro da nossa família? Às vezes a gente tem Zaqueu dentro da nossa família. Uma pessoa que, já falei, não adianta, já está lá, ele quer viver de braço dado com uma mão mesmo, não sei, eu não sei. E quanto de Zaqueu existe dentro de nós, um cara que muitas vezes eu sou rejeitado, as pessoas não gostam de mim, eu tenho muitas vezes necessidade de estar na igreja, mas eu não entendo o novo nascimento, que nem acabei de colocar aqui para os irmãos. Por quê? Porque na igreja pelo menos alguém me cumprimenta, o outro tal. Quanto de Zaqueu existe em nós, irmãos? Irmãos, Zaqueu era filho de Abraão. Ele nasceu filho de Abraão. Ele participava de tudo que a gente participa, das festas, da comunhão, de tudo. E ele, por opção própria, ou por necessidade, não sei, ele decidiu seguir esse caminho. E esse caminho fez com que ele se afastasse dos seus irmãos, que ele se afastasse de aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele fazia. E a partir daí, a vida dele acabou. A vida dele acabou. A vida dele ressurge através de Jesus. Quanto de Zaqueu existe em nós? Será que a gente está seco, igual ele estava? Será o que falta para nós é o olhar de Jesus e falar, desce daí. Desce daí, cara. Quando você desce, você é confrontado. E é instantâneo, você é confrontado da sua natureza e você passa a ter uma nova natureza. Por isso que existe o novo nascimento. O novo nascimento, ele precisa existir. Porque a sua natureza não tem condições de entrar no reino. Não dá. Não dá para fazer mais nada com a sua natureza. Ela tem que morrer de verdade. Sabe, irmãos? Então a pergunta que eu deixo, quanto de Zaqueu existe em mim? Quanto de Zaqueu existe nas pessoas com quem eu convivo? Será que eu tenho pessoas que eu não falo? Por sei lá o porquê do motivo? Será que tem pessoas que às vezes professam a mesma fé que eu, são irmãos, vêm na igreja, só que só porque estão em outra igreja ou porque fizeram alguma coisa, sei lá, de repente eu não falo mais, eu não sei. Mas isso fica aqui. O alerta, o olhar de Jesus
Ele realmente mudou a vida e fez um homem seco voltar a florescer. Amém? Aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluia.